Bom, 20 horas. Eu vou abrir primeiro fazendo apenas uma revisão, né, do que a gente já mais ou menos caminhou. Faço a abertura e a gente abre para a gente conversar. Enquanto essas pessoas vão entrando também no nosso estudo, né? Então, recapitulando nosso encontro anterior, a gente estava na perícope 16:8, que diz: E o Senhor elogiou o administrador da injustiça, porque ele agiu prudentemente. E aí eu comecei a fazer algumas perguntas, né? A gente trabalhou com algumas perguntas e respostas, né? E uma delas foi como Deus age em nossas vidas, né? E aí a gente meditou um pouco sobre isso. Eu falei que Deus ajuda a criatura através da criatura, é a forma, né? Como nós podemos nos auxiliar, como nós nos ajudamos no caminho, no caminhar do progresso inexorável, né? De que maneira ele faz isso, né? Oferecendo a nós a oportunidade de praticar a misericórdia, agindo na redução do peso das dívidas uns dos outros, diluindo o peso. E foi exatamente o que o nosso, por isso que o rei, né, Deus elogia, né, faz um elogio, né, porque se a gente voltar um pouquinho atrás, né, ele elogiou o administrador, elogiou o mordomo, né? Por quê? Porque ele agiu utilizando os bens que são de Deus e que foram confiados a ele na redução do peso dos seus irmãos, dos seus semelhantes. E aí, até para ilustrar um pouco isso, eu dei o exemplo, por exemplo, Nossa, que redundância! Dei o exemplo da pessoa que, por exemplo, na encarnação toma veneno, um suicida. Ele morre, ele, lógico, desencarna. No mundo espiritual, ele passa por um processo. Esse processo, ele faz ali um processo reencarnatório. Nesse processo reencarnatório, lógico, ele causou danos. A justiça age, né? Existe justiça. A justiça age, né? No âmbito da justiça, ele nasce trazendo as marcas do perispírito no corpo físico. Aí chega aqui, ele encontra um médico, ele passa por um médico que encontra maneiras de aliviar a dor, aliviar tudo que ele está passando, para que ele tenha uma vida, vamos dizer assim, normal. E isso é exatamente a prática da misericórdia divina e nós utilizando os recursos que Deus nos deu para que a gente possa praticar caridade, praticar misericórdia e aliviar o peso das outras pessoas. Esse foi um dos exemplos. E eu dei um outro ainda mais contundente, por exemplo, sujeito que passa a vida inteira aqui roubando, um ladrão contumaz. Ele morre, óbvio, passa também no mundo espiritual por um processo normal, como todos nós passamos, ali um estado que Kardec coloca, um estado de perturbação da alma normal. O André Luiz passou por isso, com 8 anos passando por esse estado de perturbação da alma, é acolhido, passa por um processo. Nós estamos já no mundo de provas e expiações, então nós fazemos um, um um planejamento reencarnatório, né? Tomar muito cuidado com a palavra, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, a gente faz uma programação. Não, programar, ninguém programa nada. A gente faz um planejamento reencarnatório, e nesse planejamento reencarnatório, lógico, vai ter ali as consequências dos atos praticados na vida pregressa. Então, ele pode nascer numa família com grandes dificuldades, dificuldades financeiras, e eu simplesmente posso ser um amigo dele que encarnou junto dele naquela situação e que, não, tudo bem, meu irmão, você está precisando de grana, eu vou te financiar o seu negócio, eu vou te ajudar a crescer, eu vou te ajudar a prosperar. Gente, é assim que a gente vai aliviando o peso um do outro, né? E é assim que nós utilizamos aquilo que Deus nos confiou, que são os meios que nós temos para que a gente possa atingir os fins, né? Algumas pessoas até no finalzinho, né? E eu não quero alongar muito, já tem 4 minutos. Colocar assim, né? Mas a lei nos diz que se a gente tirar algo de algum lugar, a gente deve devolver no lugar, né? Restituirás até o último centil. Mas lá na lei também não está dizendo que eu não posso te ajudar a colocar no lugar. Eu até brinco às vezes que se você está passando, eu já vi isso acontecer, é uma coisa que é interessante para a gente meditar. Você está, por exemplo, na entrada do centro espírita e uma pessoa tem ali uma lojinha ali de conveniência que vende ali docinho, salgadinho, e a pessoa compra um bombom, ele pega o bombom, ele abre o bombom, ele come o bombom e ele, ao passar do lado da lata do lixo, ele joga o papel, só que o papel não cai dentro da lata do lixo.
que você faria? O que nós aprendemos e devemos fazer é aquilo que o Cristo nos ensinou. Você abaixa você, pega o papel e joga no lixo. E segue o seu caminho. E segue o seu caminho. Por quê? Porque você não. Aquela pessoa. Primeiro, ela pode não ter visto, mas mesmo que ela viu e não parou e não recolheu, ela ainda não atingiu o grau de desenvolvimento moral dela para compreender que aquilo é um prejuízo para o meio ambiente. Então, se você já alcançou esse grau, vá lá e ensine pelo exemplo, como Jesus ensinava. Jesus ensinava pelo exemplo. Então, ajude pelo exemplo, né? Essa foi o término, né, que a gente terminou. Eu terminei passando para o pessoal ler, né? Eu normalmente faço um roteiro, lógico, eu trabalho com roteiro aqui no Segundo Monitor, né? Falei sobre um filme que trabalha especificamente sobre essa parábola do administrador infiel, que é a lista de Schindler. A lista de Schindler é exatamente o administrador infiel. Porque, afinal de contas, Schindler era uma pessoa bem relacionada, né, entre os nazistas, e ele colocava as pessoas dentro da fábrica dele, e as pessoas não sabiam fazer as coisas. Então, o tanque dos nazistas esquentava demais, as balas não funcionavam direito, as roupas eram tudo mal costuradas, as botinas eram tudo mal costuradas, mas ele fazia o quê? Ele aliviava o peso daqueles que estavam passando por aquela aprovação. Então, Schindler, ele dá essa ideia, é a vivência da própria parábola. Então, é um filme que nos leva a essas reflexões um pouco mais profundas, né? Eh, Então, para finalizar, né, esse ponto, o que limita para todos nós, para que a gente sejamos todos nós agraciados? Falta da nossa parte ser mais misericordiosos. As torneiras da misericórdia divina são abundantes. O problema é que nós, pelo egoísmo, retemos essa abundância de recursos. Agimos exatamente como eu simbolizei na última live, né? Como o Mar Morto. Enquanto o Mar da Galileia passa, a água do Rio Jordão passa, e ali tem prosperidade, tem peixes, tem fartura. Quando chega mais lá embaixo, o Rio Jordão, ele se fecha e paralisa no Mar Morto, a paralisia, né? A paralisia leva ao não favorecimento dessa misericórdia abundante e infinita, né? Então é um simbolismo, né, que a gente pode finalizar. E eu finalizei contando o seguinte: a doutrina espírita, isso eu vou ler porque realmente eu não consigo às vezes memorizar tudo, né? A doutrina espírita não tem o papel de ensinar de como lidar com as coisas do mundo. Isso é Antigo e Novo Testamento. Isso é Antigo e Novo Testamento. A doutrina espírita, que é o Consolador prometido, tem a função de nos ensinar os mecanismos de atuação para que nós possamos ser mais misericordiosos, entendendo as expressões misericórdia quero e não sacrifício, aprofundando o entendimento da quarta bem-aventurança, que é bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Óbvio, para ter fartura, como eu disse, a gente não pode agir como um mar morto. A gente não pode confundir justiça com vingança. A gente não pode imaginar que a nossa justiça possa suplantar a justiça de Deus. Então, esse ponto é um ponto que a gente precisa começar a trabalhar ainda. Nós estamos desenvolvendo. A quarta bem-aventurança é a bem-aventurança que abre o mundo de regeneração. É ela que inaugura o mundo de regeneração. A misericórdia agindo sobre toda a justiça, então, no seu grau máximo, né? E o verdadeiro entendimento da lei de causa e efeito, e principalmente do mecanismo da misericórdia divina, cobrindo a multidão de pecados. E com isso, a gente pode dizer assim que nós trabalhamos até esse ponto, né? E aí a gente ficou para conversar sobre o mesmo aspecto, mas sobre esse versículo numa parte que diz assim: porque os filhos desta era são mais prudentes do que são os filhos da luz em sua própria geração. Consegui fazer o resumo em 10 minutos e queria agradecer a presença de todo mundo que já conseguiu estar aqui com a gente: Emília, Nivaldo, Ju, Roberta, Sati, João Marcos, Samuel, Obredo, Francesco e o nosso irmão Jaime. E queria abrir se alguém poderia fazer para a gente uma prece de abertura, para que a gente possa estabelecer essa corrente
mental, né, no fluido cósmico universal, e que a gente possa, nessa corrente, receber as boas influências dos nossos irmãos que nos acompanham, nossos mentores, nossos guias, e todos os espíritos simpáticos que, sabendo dessa reunião, estão aqui presentes juntos a cada um de nós. Alguém poderia fazer para nós essa abertura? Eu posso. Então, vamos lá. Convido você que se sinta à vontade para fechar os olhos, assim como eu, buscando uma conexão interior, buscando encontrar o canal correto das nossas boas vibrações, deixando a correria, a turbulência do dia a dia para o lado de lá. Buscando agora o apoio dos nossos irmãos do plano espiritual, que nos conduzam, que nos abençoem, que nos inspirem nessa caminhada de busca do conhecimento. Não o conhecimento vão, conhecimento que vai nos agregar na forma de ferramentas para que a gente possa operar a nossa transformação íntima, entendendo melhor o conteúdo e a palavra do Cristo, qualquer que seja, para que essas palavras reverberem internamente e através da maravilhosa palavra de Deus, nos cure e nos incentive a curar os outros também. Assim seja, graças a Deus. Assim seja. Bom, gente, então, hoje a gente vai iniciar esse último pedacinho desse versículo. Só que antes de iniciar, feito esse pequeno resumo, eu queria abrir um espaço aí para, se alguém ficou com alguma dúvida, se alguém ficou com alguma coisa que gostaria de acrescentar, ou até mesmo, desculpe, eu posso estar errado em algum ponto, que me corrija, por favor. Alguém tem alguma coisa que poderia colocar? Eu tenho, Edu, se você me Jaime, por favor. permitir, é mais compartilhar. Quando você estava falando, eu estava pensando, né, nessa questão da misericórdia do Deus aplicada à ação do mal servo, vamos dizer assim, né? É difícil para nós entender. Eu sempre fiquei muito apegado na minha opinião sobre essa passagem, esse estudo. Porque eu ficava pensando, mas como é que alguém pode, né, elogiar o ato de alguém que, na minha visão, na minha ignorância temporária, cometeu vários erros, né? Porque, na minha visão, ele subtraiu o que era do mestre fazendo as negociações. Aí, quando você estava falando, eu estava pensando nisso, veio de novo essa questão, né, do que a gente discutiu, mas para mim veio muito clara a seguinte questão: como é que eu posso sequer tentar imaginar o que é a misericórdia no ponto de Deus, né? Sob a perspectiva de Deus, se nem a minha própria eu consigo exercitar, né? Então, eu acho que começa a flexibilizar a minha avaliação a partir daí. Fala assim, bom, primeiro, eu não tenho capacidade de avaliar Deus, né? Essa figura de Deus e sua misericórdia, que é total, sob a minha perspectiva, sob o meu prisma. O meu olhar é muito fraco ainda, é muito míope, eu não consigo enxergar a extensão. Mas quando você colocou dessa forma, eu pude perceber que faz todo sentido, né? Faz todo sentido que vindo do Cristo, querendo nos ensinar a positividade, querendo nos ensinar a misericórdia, ele não ia focar no que é negativo, no que é ruim, no que é mal, né? Ao contrário, ele tem essa capacidade de nos levantar, de nos reerguer. Então eu me senti mais tranquilo, né, em aceitar essa análise dessa forma e vou trabalhar. Obviamente, ainda tem uma reverberaçãozinha e por minha parte, as minhas falhas ainda estão gritando lá dentro, mas eu acho que é um caminho que a gente tem que trilhar, que é o seguinte: tudo no evangelho vem para te iluminar e não vem para te julgar, não vem para te criticar, não vem para te rebaixar. Não, é o contrário, né? É para te tirar desse status. E a segunda análise que veio na minha cabeça quando você estava pensando, que eu aplico a mim, talvez vocês tenham essa mesma perspectiva ou não, mas quando eu imagino que o Cristo, né, iria julgar e punir o servo, né, porque cometeu o erro, seria exatamente o contrário de tudo que eu venho estudando e empenhando a minha vida em entender, de que nós temos um Deus de amor, que nós temos um Deus de misericórdia, que nós temos um Deus
com a figura paternal que nos ensina que não é punição. É fruto da sua própria justiça, amor e misericórdia nos fazer confrontar com os erros. Que seria muito simples falar, ó, já errou, acabou, cai fora. Tem muitas religiões que pensam assim. E não vai nenhuma crítica a nenhuma delas, né? Porque cada um expressa a religião conforme a vibração e entendimento que tem. E isso começou a me fazer a imaginar que quando você deu aquele exemplo de, não, mas quando a gente subtraiu, a gente não tem que pôr, isso ainda é em nós a lei de Italião, né? Isso ainda é muito forte em nós. A gente já falou sobre a lei de Italião, ela surgiu a primeira vez como código, no Código de Hammurabi, são 2, 3 mil anos antes de Cristo. Para fazer parte de uma codificação, ela já deve ter valido 2, 3 mil anos antes dos 2, 3 mil anos antes de Cristo. Então veja, para mim, é uma versão muito primitiva da justiça. Óbvio que pensa na questão lógica, mas quando o sentimento começa a expressar ainda baseado no automatismo, ainda nas questões que nos aproximam ainda da nossa primitividade, a gente consegue detectar isso. Não é que eu tenho que repor o que eu tirei, né, na minha visão. A gente tem que entender que o retirar é ruim. Qual é o meio que Deus nos propicia? Talvez sendo retirado, né? É um dos milhares infinitos meios. Então quanto mais a gente jogar luz nessa sombra que ainda está em nós, mais a gente vai conseguir perceber que a gente ainda está atrelado a muita coisa primitiva e a gente precisa se livrar disso. Porque se não livrar, essa é uma âncora vibracional que não vai deixar a gente se elevar. Então, foram essas duas análises que eu captei, assim, quando você estava falando, eu estava meditando. Queria ver se você concorda, se a validação, se o grupo entende mais ou menos na mesma linha, e aí a gente vai. Desculpe se eu me estendi. Então, foi excelente. Eu queria perguntar, eu vou tentar, eu não sou bom desenhista, eu vou abrir um quadro branco e vou ilustrar isso daí que você disse. E vou tentar, com a ilustração, dar um pouco da ideia do que a gente está trabalhando. Vamos ver se eu consigo. Eu vou abrir um quadro branco, vou perguntar para vocês se apareceu um quadro branco para vocês. Espera um pouquinho. Apareceu um quadro branco para vocês? Eu vou Sim, pegar apareceu. e vou fazer. Olha, eu sou péssimo de desenhos. Então, ó, imagina que isso aqui seja um quadrado. Dentro desse quadrado aqui, eu estou desenhando com o mouse, justiça. E aí eu tenho outro quadrado aqui e eu tenho a misericórdia. Pergunta número um: é possível ter justiça sem ter misericórdia ou ter um mínimo de misericórdia? Alguém pode me responder? Eu acho que deve, não pode, mas que deve. É. Se você agir só com justiça, sem misericórdia, ou seja, a justiça cobrindo, vamos supor, quase todo o campo da misericórdia, nós estamos falando do quê? Lei de Talião. Leão. Olho por olho, dente por dente. Isso é justiça sem misericórdia ou com o mínimo de misericórdia. Para isso, Jesus falou uma coisa: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ele foi até um pouco mais enfático, quando ele disse para eles: as prostitutas e os ladrões vos procederão. Percebem? E ele colocou numa outra condição um pouco mais à frente, quando ele colocou para você: misericórdia quero e não sacrifício. Misericórdia quero e não sacrifício. Os fariseus, eles se valiam da justiça no seu grau máximo. Se você pegar, eu posso pegar um exemplo aqui, eu quero que fique restrito esse exemplo, mas o exemplo da mulher adúltera. Eles levaram para Jesus o julgamento da mulher adúltera, não levaram? Por quê? A justiça sem misericórdia lhe dizia que você tinha que apedrejar a mulher até a morte. E chegaram para Jesus. E aí? O que a gente faz com ela? Aquele que estiver isento de pecado,
que atire a primeira pedra. Foram todos embora. E o que que ele agiu com ela? Com a mais profunda misericórdia. Então, onde estão os seus acusadores? Foram todos embora. Eu também não te acuso. Vai e não peques mais. Misericórdia cobrindo a multidão de pecados. Vou mais longe. Se a gente tem uma criança, por exemplo, e essa criança ela entra no meio de uma sala de aula, olha para todo mundo e faz uma careta, interrompendo o trabalho, às vezes, do professor e indo embora. Você age com justiça ou com misericórdia? Você age com misericórdia. Agora, se for um adulto, a tua misericórdia seria capaz de compreender que, às vezes, ele pode não ser uma pessoa equilibrada? Até que ponto? Até que ponto caminha a sua misericórdia no campo da justiça? Lembrando que misericórdia pode ser entendida como o perdão das ofensas. A misericórdia pode ser compreendida como o perdão das ofensas. O que que nos pede, o que seria um mundo de regeneração? O mundo de regeneração é quando você tem um equilíbrio entre o bem e o mal. Significa dizer que a misericórdia no mundo de regeneração, ela caminha no campo da justiça até mais ou menos a metade. Isso é o mundo de regeneração. Um mundo onde o perdão, onde as pessoas se preocupam em regenerar, vamos dizer assim, requalificar as pessoas. Um mundo em que, aí o Jaime, depois, se ele não tiver ido ainda embora, ele pode me ajudar nisso, mas eu imagino, pelo menos aqui no Brasil, eu não sei como é que funciona fora do Brasil, mas aqui quando você prende uma pessoa, a ideia que nos passam na escola, eu não fiz advocacia, mas a ideia que nos passam na escola é que a pessoa é presa primeiro para que ela não cause mais dano para ela. Primeiro ponto. Segundo ponto, que ela deixe de causar dano para a sociedade. E terceiro ponto, que seria o mais importante, que ela encontre ali condições para compreender o ato que ela praticou e seja recolocada, vamos dizer assim, a palavra seria não recolocada, mas auxiliada em todos os aspectos para que ela possa ser reintroduzida à sociedade, o que a gente deixa de fazer, o que a gente deixa de fazer. Então a gente age com justiça, a gente prende, a gente prende nos dois. Tudo bem, fazemos os dois papéis, protegemos ele, protegemos a sociedade, só que no último, seria a misericórdia, ou seja, oferecendo a ele condições de ele compreender os atos praticados, de ele se recuperar, de ele estudar, de proporcionar para ele condições para ele ser reintegrado na sociedade, que é a misericórdia e que é a quarta bem-aventurança, bem-aventurados os que têm fome e sede por justiça, porque serão saciados. Por que são saciados? Porque vão receber da própria sociedade condições para se recompor, se recolocar na sociedade. Então, por isso que eu falei que essa abertura é a que abre o mundo de regeneração. Por quê? Porque o mundo de regeneração começa com a misericórdia, cobrindo pelo menos metade do campo da justiça. E isso vai aumentando, 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 até que você vai chegar no mundo angélico, onde justiça e misericórdia são uma coisa só. Justiça e misericórdia são uma coisa só. E um exemplo da nossa parábola. Houve justiça? Sim. Ele foi pego ali defraudando e ele foi demitido. Ponto. Acabou. Ele foi demitido. A justiça foi feita. Agora, teve misericórdia? Ampla misericórdia. Ofereceu-se a ele um tempo para ele pensar. E naquele tempo que ele tinha para pensar, ele poderia ter agido como a grande maioria de gente faz. Quem foi que me acusou? O que esse cara falou é uma mentira. Ou, pior ainda, o que a gente mais está acostumado a fazer, querer dar uma desculpa. Ah, mas sabe, não é bem assim, é que tal coisa me levou a fazer tal coisa. A gente é especialista em querer se justificar, mesmo estando errado. A gente é especialista. E aí é que a gente não consegue compreender esse campo.
que a gente tem que agir com misericórdia, porque a misericórdia cobre a multidão do pecado. A gente pode. O que que ele fez? Ele parou e foi aquele ato de consciência que eu trabalhei há 2 semanas atrás, quando ele chegou e falou assim: Olha, cavar não dá, eu não tenho força física para isso. Mendigar, puxa vida, eu não estou preparado para isso. Eu não. Então, o que que eu posso fazer? Quais os recursos que eu tenho na minha mão? Os recursos que Deus me confiou. Então, eu vou aliviar o peso dos meus irmãos para que eles possam me receber. Mais para frente, a gente vai trabalhar sobre isso nos seus tabernáculos eternos. Tabernáculo é o lugar onde Deus habita, não é? Deus não habitava na tenda lá no deserto, no tabernáculo. Aonde Deus habita, a doutrina espírita nos fala, Deus habita no coração do homem. E se você é capaz de, pela misericórdia, atingir o coração do homem e com isso gerar gratidão, essa gratidão é contagiante e é isso que Deus espera de cada um de nós. Aí a pergunta que pode ficar em aberto é o seguinte: aonde está o limite da misericórdia? Se a misericórdia pode cobrir o campo da justiça por completo, onde fica o campo, onde fica o limite da misericórdia? E aí eu tenho que abrir um outro quadrinho aqui, no campo da injustiça. E o que é a injustiça? A injustiça é principalmente quando você está atentando contra a própria consciência, é quando você, eu sei que isso não deve ser feito, mas eu vou fazer por causa do orgulho, o egoísmo, principalmente que nasce do interesse pessoal. Existe uma passagem de Jesus, acho que é lá no capítulo 12 do Evangelho de Lucas, em que ele fala que todos os pecados cometidos contra Deus, contra o Filho do Homem, serão perdoados. Justiça e misericórdia plena. Jesus e Deus, justiça e misericórdia plena. Porém, os pecados cometidos contra o Espírito Santo, esses não se perdoam jamais. Por quê? Você está tentando com a sua própria consciência, você está agindo contrário àquilo que você já sabe, e para isso a gente tem uma coisa dentro da doutrina espírita que a gente estuda bastante, e a maioria das pessoas não compreende, que se chama expiação. Aqui entra o processo de expiação. Processo educativo em que a pessoa que comete esse deslize, ela é levada a reconhecer o seu erro e o remédio vai se tornando cada vez mais amargo até que ela consiga compreender o atentado que ela está fazendo contra a própria consciência. Isso também no ramo da injustiça, e aí até o nosso irmão Jaime pode me ajudar, porque com relação a Deus, é impossível de você praticar qualquer tipo de injustiça. Porque tudo pertence a Deus. Dá para roubar alguma coisa de Deus? É impossível. As próprias leis físicas dizem isso. Nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Você pode pegar um celular, passar com o carro por cima, picar ele, fazer destruir, botar fogo, virar fumaça, ele virou gases, mas continua pertencendo a Deus. Nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. É impossível você tirar qualquer coisa de Deus, roubar alguma coisa de Deus é impossível. Tudo é dele. Tudo é dele. Então, jamais nem Deus e nem Jesus vão se sentir magoados com ninguém. O único sentimento que ele pode ter e que Jesus teve, principalmente quando ele, por exemplo, chegou ali em Lázaro, né? Todo mundo chorando, ele chorou. Por que que ele chora? Ele chora por compaixão àqueles que não estavam compreendendo o que é que ele estava ali passando, o que é que ele estava ali ensinando, a dificuldade que aquelas pessoas tinham de compreender o que aquilo significava. Então, por compaixão às outras pessoas, mas quando você fala de Jesus, quando você fala de Deus, o Rei aqui representado, ali, justiça e misericórdia são plenas. E ele só não entra no campo da injustiça. O campo da injustiça, como você não pode ter nenhuma injustiça contra Deus e mesmo contra Jesus, onde tem o campo da injustiça? É nas nossas relações. Eu posso ser bastante injusto nas nossas relações. E nesse campo, a misericórdia não age. Nesse campo, aí existe exatamente a lei de causa e efeito, e aí entra sempre nesse campo os processos expiatórios, que são as corrigendas que o nosso Pai misericordioso possui para nos ajudar a
vencer as nossas dificuldades e as nossas imperfeições entre os nossos relacionamentos. Houve injustiça praticada ali quando ele chega e tem 100 coros de trigo, põe 50, tem 80 litros de azeite, põe 40 litros de azeite. Existe alguma injustiça praticada ali? De forma nenhuma. Não há nenhuma injustiça. Não há subtração de nada de Deus. Ele está simplesmente aliviando o fardo dos seus irmãos. E com isso granjeando amigos. E com isso esperando uma expectativa de que esses amigos, por já terem conquistado no coração a gratidão, possam também expressar essa gratidão, recebendo, porque ele vai ter dificuldades, lógico que vai ter dificuldades, recebendo-os nos seus tabernáculos eternos, no seu coração, ou seja, nas moradas espirituais que nós temos onde nós retornamos na erraticidade. Lembrando que a erraticidade é um espaço entre uma encarnação e outra. Não sei se eu consegui aqui dar uma ideia um pouco mais abrangente de como é que funciona esse negócio de justiça e misericórdia e o quanto a gente tem que avançar na misericórdia se a gente quer realmente ir para um mundo regenerado. Se a gente não amansar nessa misericórdia, Jesus foi muito claro: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. E por que que ele falou, as prostitutas e os ladrões vão te proceder? Por quê? Eu já falei, eu voltei, quando eu falei lá naquela parábola lá do filho pródigo. Ele não pediu a parte da herança, não veio aqui no mundo, não quebrou a cara, não se arrebentou, voltou para lá e foi recebido pelo Pai, né, por Deus, e uma nova perspectiva para recomeçar. Vir ao mundo e aprender é o nosso objetivo. Vir ao mundo e aprender é o nosso objetivo. A misericórdia cobre a multidão de pecados. Ele vai ter oportunidades novamente, ele vai ser reconduzido à reencarnação novamente, ele vai conquistar novamente uma nova herança e agora ele já sabe o que que ele não deve fazer com aquela herança. É um processo normal, normal. Não há aqui nenhuma injustiça também por parte de ninguém. Inclusive porque a herança que ele pede de Deus é de Deus, não tem como ele tirar nada de Deus. Ele só não soube utilizar ela de maneira correta, como o nosso mordomo foi acusado. Lá ele não foi também, ele dissipou os bens. Aqui o nosso mordomo estava sendo acusado de estar dissipando os bens. Então a atitude é muito similar. Ela é muito similar. Eu sei que parece uma coisa enrolada, porque você tem que unir muitas parábolas, você tem que unir muitas passagens dos ensinos de Jesus. Mas é um ambiente de NEP, né, gente? Então, lógico que se eu tivesse na volta a dizer, se fosse numa palestra pública, eu não ia abrir para desenhar quadradinho, vai lá de misericórdia, porque as pessoas não iam conseguir acompanhar. Mas aqui eu me sinto à vontade de compartilhar o que eu aprendi. E também me sinto à vontade em abrir, eu vou fechar agora essa janelinha do quadro branco para a gente se voltar a ver, para a gente agora tentar tirar um pouquinho das coisas e pedir para o Jaime me socorrer, principalmente quando eu falei sobre a justiça aqui no âmbito nosso, da vida, quando eu falei dos 3 passos, se isso é verdade, se tem algumas imperfeições, e você, como advogado, com certeza vai me auxiliar. Então, rapidinho. Não, você falou muito bem, é isso aí. Só que, infelizmente, imagino que pela condição de todos nós, né, não tem um país melhor que o outro, porque nenhuma prisão regenera, né? O ideal seria esse. O ideal, inclusive cristão, seria tal qual é aplicado a nós por Deus, né? O processo da reencarnação seria o equivalente ao ir para a prisão, pensar, meditar e mudar. Isso não funciona nem em nenhum país, até onde eu saiba, né? Por quê? Porque a natureza do homem ainda não levou a esse patamar de entender que ele errando, ele não precisaria nem ter prisão, né? Se ele tivesse seguindo a consciência, ele mesmo ia refrear os instintos, ele mesmo ia se arrepender e não errar mais. Mas nós não conseguimos, então a gente ainda está no primitivismo dessas questões. E só mais uma coisa do que você estava falando também, de novo, vem na minha cabeça, quando você fez os desenhos, eu sou super visual, então obrigado, eu gostei dos quadradinhos aí.
Mas quando você estava fazendo essa figuração, né, de um entrar mais no campo do outro, me veio a seguinte frase na cabeça para explicar isso: a justiça sem misericórdia é pura vingança. Ela é só isso. E a justiça com misericórdia é a expressão do amor. Então a gente tem que sair do campo da justiça, ou da lei de talião, ou da primitividade, e expandir até chegar nesse ponto máximo da misericórdia, expressão do amor. E aí as coisas todas começam a confluir. Amor, caridade, as virtudes estão lá, né? Mas a gente sabe que nesse mundo de provas e expiações isso ainda não é possível, né? Não dá, porque o tipo de homens que vivem hoje na humanidade, homens no sentido mais genérico possível, né? Ainda não tem numericamente condição de tocar o mundo nessa direção. E se tivessem no poder, e se tivessem, é uma utopia, e se tivessem condição de pensar dessa maneira, o homem que está sob esse poder ainda não entende. Então, nós temos que passar por esses momentos, a gente vai sofrer, a gente vai criticar, a gente vai errar, e pouquinho a pouquinho, né, um fio de luz dessa humanidade vai acendendo, outro tanto de espíritos mais primitivos vão chegando, é o fluxo interno que Deus nos propõe, né? Obrigado pela explicação. Para mim ficou bem claro. Obrigado. Só para finalizar, e isso eu acho importante nesse ponto, é, se você for agir, se você for agir por justiça, existe possibilidade de você errar, grandes possibilidades de você errar, agindo com justiça. Agora, se você for agir com misericórdia, você não erra jamais. É impossível de errar quando você age com misericórdia. É impossível. E aí, gente, essa ideia ficou um pouco mais clara? Tranquilo? Dá para agora dizer que o administrador dá para chegar e falar assim, não, tudo bem, agora eu compreendo porque Deus elogiou esse administrador. Porque isso, cara, aqui é um velhaco, esse cara tá agindo para arrumar um quartinho ou um apartamento com uma visão lá para a Praça Bonita lá do nosso lar. A pergunta que eu digo, a gente não age assim o tempo todo? Quem de nós, quando não vai praticar, está fazendo bem, está pensando assim, né? Bom, praticando bem, os resultados são sempre positivos. Gente, a gente faz isso o tempo todo. A gente faz isso o tempo todo. Então, que a gente faça isso de maneira a utilizar os recursos que Deus nos deu em prol dos irmãos para nossa volta, né? É a parábola lá do bom samaritano, né? A parábola do bom samaritano não é a vivência integral do Shema? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todos os teus muitos, ou com todas as tuas forças, dependendo da tradução. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus de todo o coração, não é amar a Deus com inteligência e sentimento. Lembre-se sempre que coração, na liturgia hebraica, é a fonte do sentimento e do pensamento. Eles não desassociam, porque não dá para desassociar. Amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma. O que que é a alma? Amar a Deus com tudo que é teu, que você possui, que já são as suas aquisições, e que você pode colocar isso em prol do teu próximo. E amar a Deus com todas as tuas forças ou com todos os teus muitos, com tudo que Deus te confiou, com os bens que são dele, que estão na tua mão. E aí você percebe que ali o bom samaritano, ele usa todos esses recursos. Ele para, ele age primeiramente descendo da cavalgadura, indo lá, vendo o que é que está se passando. Depois ele usa todos os recursos que ele dispõe, o azeite, o óleo. Ele dá o que ele tem, o tempo dele. Ele fica, leva até esta lajaria, passa a noite com ele, dá o tempo dele, ama ele com toda a alma. E no final o que que ele faz? Dá duas moedas, né? E 2 denários, né, por 2 dias de serviço, e diz: olha, se ficar mais caro, põe na conta que quando passar aqui eu pago para você. Ele ama com todos os seus muitos, ele coloca o que ele tem, os 2 denários, nem conhecia o cara, hein?
Nem conhecia o cara. Ele coloca o dinheiro que Deus confiou para ele em prol do teu próximo. Quer dizer, você percebe ali a vivência plena disso. É o que eu falo, todas as parábolas, elas fecham, elas estão todas interligadas, e elas estão todas dentro do mesmo padrão em que a gente vai trabalhando. Por isso que eu iniciei o trabalho mostrando os outros recursos, aquela do quem usou o recurso de maneira má, que essa noite te pedirão a tua alma, que é a do rico insensato, a do Lázaro e do rico, a do filho pródigo, para depois vir para essa, porque essa daqui é um salto, né? É um salto em que você precisa compreender qual é o diâmetro da bitola do cano, que vai nos nutrir com a misericórdia divina. Alguma outra consideração que a gente acha importante? Por favor, vamos participar, gente. Ficou complicado. Eu sei que essa parábola vocês se escolheram, mas essa parábola é uma parábola um pouco indigesta. Tanto que eu falei para a Márcia: olha, eu sei que eu vou tomar bastante tempo e que realmente para vocês vai ficar um pouco assim, mas eu prefiro trabalhar esses primeiros versículos, porque essa parábola é um bocadinho indigesta. Eles escolheram a parábola em que a misericórdia e a justiça são elevadas a um grau máximo, né? E que para a gente é sempre uma dificuldade muito grande entender essa parábola. E aí Eu, ficou para a gente conversar o seguinte: porque os filhos desta era são mais prudentes do que são os filhos da luz em sua própria geração. Alguém tem uma ideia do que é que ele quis dizer com isso? Ô, Edu, acho que o Robredo ia falar alguma coisa aí. Por favor. não, é só para concluir ela que estava dando aí, porque quando eu falo que o Jaime é meu irmão gêmeo, é porque todos os pensamentos que ele te falou eram os meus, né? Aquela dúvida que eu tinha em relação o porquê que ele foi perdoado, né? E essas conclusões que você acabou de chegar aí. Eu estou só amarrando as pontas aqui, mas é isso mesmo. Dá para entender. Com muito orgulho, seu Robredo, com muito orgulho. Bom, todas as vezes que Jesus dirigia alguma informação, como ele mesmo disse, eu não vim destruir a lei, mas dar o seu entendimento. Então, quando ele dirigia alguma coisa, ele sempre estava se dirigindo a algum fato ou algum agrupamento ou alguma atitude que era comum àquela época e que era contrária à lei de Deus. Então, ele fazia as correções necessárias. Existiam, e existiam, não existem mais, mas existiam dois trechos do Evangelho de Jesus que a gente não sabia de onde surgia. O primeiro deles, muito comum, todo mundo deve lembrar, está lá em Mateus, no capítulo 6, que diz o seguinte: ouviste o que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo. E aí ele faz a correção. E eu não vou citar aqui porque não é necessário citar esse restante. E aí a pergunta que sempre se fazia: em que lugar da Torá, em que lugar do Velho Testamento está escrito: amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo? Você pode rodar a Torá inteira, não tem lugar nenhum nisso. E o outro ponto era exatamente esse, porque os filhos desta era, nós, na era de provas e expiações, são mais prudentes, e nós sabemos por que que ele está agindo com prudência, são os filhos da luz na sua própria geração. Não se sabia a quem Jesus dirigia isso até a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, os manuscritos de Qumran. Nos manuscritos do Mar Morto, que pertencia aos essênios, eram as bibliotecas dos essênios, os essênios se intitulavam o quê? Os Filhos da Luz. Como é que a gente sabe isso? Porque existe ali, dentro dos manuscritos do Mar Morto, existe uma norma e regra de conduta dos neófitos ou dos iniciantes, melhor, né? Não vamos usar a palavra difícil, dos iniciantes que se agregavam a esse agrupamento judaico que era chamado de essênios. Primeiro de tudo, era lá que estava escrito: amarás ao teu próximo
e odiarás ao teu inimigo. Na constituição daquela sociedade, que eram os essênios, que se julgavam, eles mesmos diziam que eles eram os filhos da luz. Lá também, na introdução, está descrito que eles se intitulavam como sendo os filhos da luz. Eles se segregavam, eles se separavam de todo o clã judaico, eles tinham a sua, vamos dizer assim, a sua cultura, a sua introdução, o seu modo isolacionista. Eles se acreditavam serem os mais puros dentre os puros que habitavam a terra, por isso eles eram os filhos da luz, e que no instante em que o Cristo viesse, todos seriam destruídos e eles é que seriam os que iriam reinar sobre a terra. Essa era a visão dos essênios. Eles se consideravam a última bolachinha do pacote, só nós estamos certos. Tudo que existe no mundo é prejudicial. Então, eles se colocavam isolados no deserto, não possuíam absolutamente nada, porque eles achavam que os bens do mundo, eles eram os bens do diabo, que era para tentá-los, para que eles que caíssem em tentação e que eles não pudessem vencer as barreiras de se tornarem puros, os mais puros dos puros. E por isso, eles se autodenominavam os filhos da luz. E o que Jesus está querendo dizer aqui é exatamente que, olha, estão lá isolados, estão lá achando que são a última bolachinha do pacote, segregaram todos os seus irmãos, só eles é que podem estar nesse meio, não agem com nenhum tipo de prudência, nada, não desenham nada no futuro que possa ser, não vivem no mundo, vamos dizer assim, não usam os recursos do mundo e não conseguem sair daquele ponto de estagnação. Por isso, porque os filhos dessa era, provas e expiações, mesmo fazendo coisas erradas, mesmo trabalhando de maneiras às vezes possivelmente criticáveis, ou que crítica não é uma palavra bonita, né? Ou que possam ser questionáveis, né? Crítica é melhor a gente deixar essa palavra de fora, porque a crítica é sempre destrutiva. Então, questionáveis, né? Atitudes questionáveis, mas que levavam ao aprendizado. Erravam, aprendiam com os erros, nós erramos e aprendemos. Todo erro praticado com uma intenção de acerto é um aprendizado. Todo erro praticado com intenção de acerto é um aprendizado. Então, os filhos dessa era, mesmo errando, mesmo pedindo a herança, vindo aqui gastando tudo dissolutamente, voltando e falando, poxa vida, troquei os pés pelas mãos, mas aprendeu, são mais prudentes. E prudentes como o caso dessa nossa parábola, porque ele age com prudência, para que ele possa gerar gratidão e essa gratidão possa, quem sabe, possivelmente, ser para ele uma fonte de alívio lá quando ele estiver na erraticidade, para não acontecer como aconteceu do rico e o Lázaro. O que que aconteceu lá com o rico e o Lázaro? O rico não ajudou ninguém, não criou gratidão, ninguém. Quando ele chegou lá do outro lado, não tinha alguém que pudesse molhar a ponta do dedo para refrescar ele. Aqui, nosso irmão, pelo menos isso, quem sabe ele pode conseguir, né? São mais prudentes que os filhos da luz. Ele está chamando a atenção exatamente dos essênios, em sua própria criação. Quando eles criaram aquele conjunto que se fechou em si e, portanto, tinha essa exclusividade, essa retenção que impossibilitava deles evoluírem. Então, essa passagem era uma das poucas que até 1960 acho que foi 69 ou 67, eu não lembro bem, quando eles encontraram os manuscritos de Qumran, ou do Mar Morto, e que eles começaram a traduzir, e que eles acharam lá um jarro que tinha as normas de conduta dentro do grupo dos essênios. Aí é que se entendeu, olha, ouviste o que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo, era a regra de conduta dos essênios. E quando ele coloca assim, porque os filhos dessa era são, porque os filhos dessa era são mais prudentes que são os filhos da luz na sua própria geração, ele está se dirigindo exatamente a esse grupo e tocando na ferida desse grupo, assim, olha, não dá para agir da maneira como eles agem. Eles não agem com prudência, eles estão agindo de uma maneira equivocada. Eu não sei se consegui dar uma ideia do que é que está nesse pedacinho, que é um pedacinho que realmente as pessoas leem e ficam assim.
realmente não sei de onde é que vem esse negócio. E realmente vem daí, entendeu? E a gente só compreendeu agora de uns tempos para cá, quando a gente teve esses manuscritos do Mar Morto. Por isso, gente, que é uma passagem que se ninguém conta para você, é difícil de você encontrar isso na internet, porque é algo mais recente. São estudos mais recentes. Eu, lógico, fui atrás dessas informações com pessoas que trabalham sobre esse tipo de colocação, exatamente. E aí a pessoa que me falou, olha, esse estudo, na verdade, é um estudo exegético, né? Ele falou, a exegese tinha graves problemas nesse ponto e no outro ponto. Mas isso hoje já está totalmente sanado. Com os manuscritos do Mar Morto, a gente já sabe exatamente a quem Jesus estava direcionando esse tipo de ensinamento, ou melhor, essa correção de conduta. Então agora ficou uma coisa um pouco mais palpável. Eu não sei se eu consegui tirar um pouco da obscuridade desse trecho e queria ouvir de vocês. O que que vocês acham disso daí? Bom, feita essa revisão, a gente teoricamente iria hoje começar o versículo 16:9, né? A gente acabou ficando bastante tempo preso nisso daí, e o 16:9 é o seguinte: apesar de a gente ter aí pouco tempo, mas dá para a gente pelo menos iniciar e quem sabe concluir na próxima quinzena sem nenhum problema. O 16:9 é o seguinte: e Jesus continua a parábola, dizendo. Assim eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da iniquidade, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Bom, a gente já conseguiu trabalhar uma boa parte de tudo isso daí, né? Então, alguém gostaria de colocar alguma coisa antes de eu começar a fazer algumas introduções a respeito disso? Algum pensamento quando você vê um versículo desse? Granjeai amigos com as riquezas da iniquidade, para que quando essas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Eu acho que o grande problema daqui é principalmente com a expressão riquezas da iniquidade. O restante eu acho que é tudo um pouquinho mais fácil, porque eu já acabei adentrando um pouco sobre isso, né? Então, eu acho que o grande problema mora nas riquezas das iniquidades. Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Tranquilo até Edu, aqui? eu não consigo. Desculpa, Emília, poderia retornar? Está com o áudio fechado. Ah, tranquilo. Bom, vamos lá. Ah, fazer uma análise. Eu acho que nesse caso, se vocês me permitirem, eu tenho um texto que eu vou acompanhar. E é um texto não muito grande, é um texto curto, tem 3 páginas. Eu acho que eu poderia colocar esse texto. Eu, para mim, desculpa, deixa eu dar uma lida que alguém colocou alguma coisa no, na informação, no chat. Deixa eu ver aqui no chat o que nós temos. Primeiro, estou do gênero, mas agradeço, sim, ficou, Carlos, preciso desconectar. Foi ótimo, minha internet está muito ruim. Para mim, esse versículo parece resumir o ato do administrador. Sim, que vai ao encontro das análises anteriores. Perfeitamente, isso mesmo, né? Sobre o alívio do fardo e a busca em constituir boas relações, gratidão. Perfeito, é isso mesmo. Eu escrevi alguma coisa e eu vou compartilhar, porque assim a gente consegue avançar um pouco mais, inclusive por causa do horário, né? A gente está às 20h54. Eu vou fazer a leitura e depois eu vou querer abrir para vocês fazerem os comentários, que eu acho que o que importa é a gente ouvir um pouco, né? As pessoas e ouvir o que as pessoas pensam. Então eu vou fazer esse share rapidamente. Aparece para vocês o texto Análise da Passagem?
Sim. Granjeai amigos com as riquezas da iniquidade. A expressão riqueza da iniquidade, e é a que mais pesa, e é onde a gente tem mais fé, tem mais dificuldades, para falar, eu achei que eu ia me embananar, então eu preferi escrever. Porque quando a gente escreve, a gente vai relendo, relendo e vai vendo os pontos que você vai podendo melhorar, em que você vai podendo trazer um pouco mais aquilo que você está pensando nas palavras, e inclusive favorece as pessoas para as reflexões delas mesmas. Então, refere-se ao dinheiro e aos bens materiais em geral. Qualquer bem material, não precisa ser necessariamente dinheiro, que muitas vezes são adquiridos ou utilizados de maneira injustas, egoísta ou que contribuem para a desigualdade. A parábola não está incentivando a adquirir riquezas de forma desonesta, de maneira nenhuma, mas sim usar as riquezas que se possui, mesmo que venham de um sistema imperfeito, de uma maneira que gere laços de gratidão e auxílio. Todas as riquezas desse mundo que existem, elas em algum momento, elas foram objetos de saques. Só olhar o nosso passado, né? Foram objetos de saques, de apropriações indébitas, de problemas, de avanços. Então, mesmo que elas venham de um sistema imperfeito, a- de você deve utilizar todas essas riquezas que foram lhe confiadas, e que você hoje é fiel depositário dela, de maneira a gerar laços de gratidão e auxílio, aliviando o peso das outras pessoas. Afinal de contas, tudo isso que lhe foi confiado pertence a Deus. Se houve ali problemas e se houve coisas, isso importa nesse momento é o que você vai dar de validade para isso. Granjear amigos aqui não se limita a amizades superficiais, mas sim criar laços de fraternidade e reconhecimento através da prática do bem. A verdadeira riqueza reside nos laços de amor e fraternidade que construímos através da prática do bem. A caridade em suas diversas formas, e nós sabemos que a caridade pode ser material, moral, intelectual. É o meio de granjear amigos, é um dos meios de granjear amigos. Lembre que eu usei a parábola do bom samaritano exatamente para trabalhar nesse aspecto, material, moral, intelectual, para que quando essas nos faltarem, essa parte também está lá. Essa parte da frase alude à transitoriedade dos bens materiais. Óbvio, todo mundo, nós, todo mundo, como o mordomo, vai ser chamado à prestação de contas. Lembra que eu trabalhei com a parábola lá do rico insensato, que mandou construir celeiros para guardar tudo, e que Jesus falou para ele: Nécio, essa noite te pedirão tua alma. E o que você granjeou com tudo isso? Então, essa parte da frase alude à transitoriedade dos bens materiais. A morte física representa o momento que deixamos para trás todos os bens materiais que acumulamos na Terra. Os bens materiais são apenas instrumentos temporários em nossa jornada evolutiva. Não os levamos conosco após a morte. Eu brinco sempre que caixão não tem gaveta. Vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Eles, porque eles se refere aos amigos que você granjeou, que foram granjeados através da caridade e do auxílio, para tabernáculos eternos. Aqui nós temos dois simbolismos. A exegese trabalha com os dois. Gente, os dois são lindos, e cada um deles aborda um aspecto. Tanto a Torá quanto o Novo Testamento tem 70 faces. Eu estou analisando duas que eu dou conta. Tem muitas outras que eu nem dei conta. Em duas delas, tabernáculos eternos. Primeira, podem simbolizar os planos espirituais superiores, as moradas de paz e felicidades reservados aos espíritos que praticaram o bem e evoluíram moralmente. A ideia aqui é que as boas ações e o amor despendido em favor do próximo criam laços espirituais duradouros. Aqueles a quem ajudamos, movidos por gratidão e afinidade espiritual, podem nos acolher e auxiliar no plano espiritual após a nossa desencarnação. Lembram quando André Luiz chega e ele é resgatado no umbral e ele vai para nosso lar? Quem o auxilia muito e que está num patamar muito mais alto? A própria mãe dele. Trabalha com gratidão. Outro aspecto, ele fez um atendimento
para uma pessoa gratuitamente, e com isso gerou com ela uma gratidão, uma prece que essa pessoa fez por ele. E isso foi de maneira tão importante e impactante para ele, que quem lê o livro percebe o impacto que isso tem. O qual é o impacto que tem quando você gera agora eu vou, porque é isso, né? É o segundo tabernáculos eternos, ao outro prisma. Tabernáculo é onde Deus habita. E onde Deus habita? No coração das pessoas. Então, se você lá no coração das pessoas gera gratidão, e essa gratidão ela é exteriorizada às vezes por uma prece, vê o que a prece fez por André Luiz quando ele estava lá em nosso lar. Uma! Agora imagina se você realmente for usar daquilo que lhe foi confiado realmente de maneira a aliviar o fardo das outras pessoas. E aqui eu estou trabalhando mais com a parábola, mas eu citei o caso, por exemplo, do cara que foi suicida e do médico. Eu citei o caso do cara que era um ladrão e agora a gente está ajudando a ele a se restabelecer. A gente pode agir de qualquer forma com os bens que Deus nos deu na nossa mão, aliviando o peso das outras pessoas e granjeando amigos no coração das pessoas. Uma pessoa que tem o coração tocado pela gratidão multiplica e acolhe as outras. Isso é um mundo de regeneração. Isso é a misericórdia cobrindo a multidão de pecados. Isso é a misericórdia caminhando no campo da justiça rumo a um equilíbrio entre o bem e o mal, rumo a um mundo de regeneração. A gratidão é a forma de sentirmos o amor de Deus em nossos corações. Todo o bem que praticamos gera benefícios para nós mesmos. Eu vou ler de novo. Todo o bem que praticamos gera benefícios para nós mesmos e para aqueles que ajudamos, criando laços de simpatia e auxílio mútuo. Isso é o foco central da parábola. A forma como utilizamos os recursos que temos à disposição na Terra, incluindo as riquezas materiais, sejam quais forem, influencia a nossa condição no plano espiritual. Ao praticarmos a caridade, estamos construindo tesouro no céu. Mateus 6, 12 e 21, onde a traça e nem a ferrugem comem. Tá? E preparando um acolhimento fraterno após a morte. E preparando um acolhimento fraterno após a morte. A importância do desapego. A parábola nos lembra a importância de não nos apegarmos excessivamente aos bens materiais, mas utilizarmos de forma consciente e generosa, visando o bem comum em nossa evolução. E aqui eu termino o que eu tinha para comentar a respeito desse ponto. E eu queria ouvir de vocês, o que vocês acharam, se ficou alguma dúvida. Se ficou alguma dúvida, na medida do que eu sei, e se eu puder ajudar, estou por aqui. E Eu, queria ouvir experiências. O que vocês estão achando? interessante, vendo aí, essas duas comparações do tabernáculo. A primeira falando de bens materiais. Eu tenho por mim, até que a gente trabalha aqui também na fazenda, tem uns patrão aqui que é presbitério, e vê na gente que é espírita essa condição de caridade. E, às vezes, a gente utiliza, né, que não é o certo, até do servo infiel, a gente faz disso um pouco, do dinheiro deles para praticar a própria caridade com as pessoas. Então, a gente explica para eles, olha, o pessoal fez um trabalho aqui, a qual eu considerei muito bom, e resolvi dar para ele um prêmio. Não comuniquei vocês, porque se eu comunico, vocês falavam que não. Então, estou explicando o que ele fez, a ação que ele fez, e dei o prêmio. E se está esse dinheiro mutante a mais na ordem de pagamento, é porque eu dei esse prêmio para a pessoa. Só que eu falo para eles, só que essa caridade quem está fazendo é vocês. Estou terceirizando ela. Estou usando o meu nome, no meu caso, terceirizando para vocês. Só estou avisando para vocês terem consciência do que realmente eu fiz. Né? Para não dizer, pode dizer assim, mas está desfalcando, para estar fazendo alguma coisa, né? E levava a pessoa lá perto e mostrava o serviço que ele fez e essa ação. Então, nessa parte da material, eu achei interessante, porque se você tem um dinheiro a mais, se você é um pouco mais abastado de riqueza, você tem condições de auxiliar muito mais gente quando você tem uma visão mais longa. Porque é interessante, às vezes a gente vê na rua, a gente pensa que a miséria está lá na rua, que a miséria está por toda parte, às vezes ela está do seu lado.
Porque aquele que trabalha do seu lado, às vezes ele está com uma necessidade muito maior do que aquele que está na rua, porque aquele não tem coragem de pedir. E essa pessoa não. Passa a necessidade. Chegava um ponto, para você ter uma ideia, que a pessoa vinha para trabalhar, a marmita do cara não tinha quase nada. Então, quando a pessoa ia esquentar a comida, que aqui tem esse costume de esquentar a comida, a menina que fazia esse trabalho pegou a marmita, estava quase vazia. Chegou em mim e falou, olha, a marmita dele está vazia. Falou, vamos fazer o seguinte, porque ele é muito orgulhoso nesse sentido, para que ele não saiba, a gente encheu, foi lá na cantina, pegou, pôs dentro, e ele pegou uma marmita, estava pesada, ele pensou que até não era dele, mas quando ele viu que era, ele foi para longe para comer. Ele foi para longe, mas ele comeu, né? Mas não falou nada, não agradeceu, ninguém também esperava agradecimento. Então, nesse ponto, o dinheiro ele é importante quando a pessoa sabe fazer o uso dele. A outra parte também que eu achei interessante é quando você faz a caridade através do intelecto, do espírito, da doação. E eu tiro isso por um exemplo. Eu peguei um rapaz também uma vez aqui na BR-365, uma carona, mas eu estava numa raiva e estava chovendo. E o senhorzinho pediu uma carona, eu passei com tudo. A espiritualidade deu um grito, falou, leva, né? Eu parei, voltei, pus ele dentro do carro, levei. Eu envia nervoso, eu tinha acabado de discutir. E eu só respondi para o monociclo. Ele conversador, e eu só E ele percebeu que eu estava nervoso. Quando ele chegou perto do destino dele, que ele foi descer, falei, ó, daqui eu vou seguir para frente. Eu falei, não, aqui está muito bom. Ou ele me deu um Deus lhe pague com tanta boa energia que antes de eu chegar em casa eu já estava curado. Né? Então eu guardo isso comigo até hoje. Então, quando eu vou dar um Deus lhe pague para alguém, eu dou com consciência, com confiança. O mesmo bom dia ou boa noite. Eu não sou mais aquela pessoa que dá bom dia e boa noite aleatório. Então, essas duas coisas, quando você estava falando aí, eu captei e falei, realmente é muito importante nesse sentido aí. Né? É isso aí. Nossa, a gente queria agradecer, Roberto, por você estar compartilhando com a gente, porque são experiências. E experiências são impagáveis, porque são relatos de coisas que as pessoas vivenciaram e que servem para a gente como exemplos vivos para a gente guardar no nosso coração. Obrigado por você compartilhar isso com a gente. Isso é muito legal. Muito obrigado mesmo. Eu sei que é difícil do João Marcos aparecer por aqui e a gente tem ainda aí um finalzinho de 13 minutos. Eu não sei se ele conseguiria falar alguma coisa para a gente, trazer alguma coisa, porque eu gosto muito de te ouvir, João. Se você puder, agradeceria muito. Então, rapaz, poder eu até posso, mas como você já me conhece há algum tempo, você sabe que eu fui lá no grego originário dar uma olhada nessas palavras para poder entender o sentido dessa frase. E aí eu posso sintetizar para vocês que o sentido dessa frase é tão e somente o sentido de que, ainda bem, a angaria para você é aquele que tropeça, né? Você vai encontrar com ele e ele vai te receber na pátria espiritual. Se você pegar todos os sentidos gregos, você vai traduzir essa frase, esse versículo dessa parte, dessa forma. Né? É uma das coisas. Você falou aí agora, toda interpretação da Bíblia tem 70 faces. Uma das faces que eu achei, né, esmiuçando o léxico grego, é essa. Ele está falando o seguinte, né, se você errou, se você tropeçou junto, se você tropeçou com alguém, né, sinta-se como se quem tivesse conseguido um amigo, porque essa pessoa vai estar te esperando na erraticidade e ainda dá uma ideia, se você fizer uma comparação, e você comparou muito bem, né, a parábola do mordomo infiel, ela está muito correlacionada com Mateus 5, sim, aquele finalzinho que você citou, né? Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente, aquele final está muito correlacionado com a palavra do servo infiel, ainda dá a ideia de que, assim, vocês vão ter chance de voltar a outras vidas para se corrigirem na injustiça que vocês praticaram. Né? Porque, por exemplo, vou te dar só um exemplo de como que essa tradução é complicada, rapidamente. Eu estava até lendo a exegese de Emmanuel aqui. Emmanuel tem dois textos sobre isso, para saber se valeria a pena falar isso com vocês ou não. O Emmanuel vai mais para essa parte mesmo da prática da justiça e da injustiça. Deixa eu só mostrar para você a tradução pelo King James, para vocês terem uma ideia. Vou ler aqui para você. Ela
Vocês estão me ouvindo? Não, agora deu uma falha. Não, tá com falha no áudio agora. Está ainda falhando? Agora não. Agora não. Vou ler rapidamente a tradução do King James atualizada. Portanto, eu vos recomendo: usai as riquezas deste mundo ímpio para ajudar ao próximo e ganhar amigos, para que, quando aqueles chegarem ao fim, quando seus amigos chegarem ao fim, ou quando você chegar ao fim, esses amigos vos recebam com alegria na morada eterna. Essa é a tradução do King James, que é considerada uma das traduções mais fiéis do grego que existe. Mas, como a gente sabe, eu vou repetir, você falou muito bem, a Bíblia tem no mínimo 70 faces de tradução, né? Eu sempre prezo pela tradução mais primária, mais próxima do grego antigo, contextualizada, né? Contextualizamos, mas é só uma forma de você traduzir. É só para cooperar com mais uma forma de enxergar esse versículo. Perfeito. Olha, muito, muito obrigado. Ah, eu vou depois compartilhar no grupo. Tem um trabalho que foi realizado em comparação de outras parábolas que eu vou colocar e compartilhar com vocês no grupo, eu acho que é importante, né? E como o próprio João Marcos citou, tem duas passagens em Pão Nosso, Francisco Cândido Xavier e Emmanuel, capítulo 111 e 112, que falam o seguinte, né? Também vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça. E a outra, que é a 112, ele também trabalha a mesma coisa. Também vos digo, granjeai amigos com as riquezas da justiça, para quando essas nos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Essa é mais completa que a 111 e a 112. Eu quis dar um salto um pouco maior. Por isso que eu falei, puxa vida, normalmente as pessoas usam Nap Search e vão ter acesso ao 111 e a 112. Então eu falei, eu vou escrever alguma coisa a mais de cunho pessoal e tentar fazer um trabalho mais pessoal, porque eu acho que com isso eu posso enriquecer um pouco mais. Mas a análise, João Marcos, tua é precisa, é isso mesmo. Sabe? E eu agradeço, porque eu não sei uma palavra sequer em grego, eu não sei uma palavra sequer em hebraico. Nada, nada, nada. Então, essa parte realmente é uma parte que eu tenho muita dificuldade. Inclusive no próprio NapSearch, quando você tem ali os strongs, às vezes eu tenho dificuldades para entender aqueles strongs, porque há uma ordem, né? A leitura ao contrário, então você precisa pegar a Sim. palavra, ir montando e ver os simbolismos. Isso leva um tempo assim. Nossa, uma película dessas, você pode gastar 3, 4 horas para você montar um entendimento pelos Strongs. E eu falei, pô, mas não Sim. é bem o que a gente está querendo fazer aqui. Eu queria fazer uma coisa um pouco mais assim, a palavra não é a melhor, ligeira, mas uma coisa mais que seja mais fácil das pessoas No seguirem. início da sua fala, você já deixou muito claro, né? Você queria fazer uma abordagem exegética, que é como a maioria das pessoas aborda a parábola do mordomo infiel, por conta desses vieses de tradução do grego. Eu mostrei o King James, que é uma das traduções mais antigas que a gente tem, né? E ele traduz de uma forma completamente diferente, porque ele entendia, e a versão atualizada, quem atualizou a versão concorda com a King James Fiel, que é de 1611. Ou seja, os contemporâneos concordam com a tradução que 1611 fez do grego quiné. Mas, vou repetir, você fez uma abordagem exegética, né? Por isso que eu fiquei calado. Você sabe que eu vou lá direto no grego, eu gosto de ir, né? Então, por isso que eu nem falei muita coisa, eu só falei porque você pediu mesmo. Mas depois, se você quiser, eu posso fazer um artigozinho rápido mostrando a correlação das palavras para poder mostrar por que eu cheguei nessa conclusão. É uma conclusão muito interessante. Por quê? Não me defendendo, mas só a título de complementação, Eduardo, e demais confrades. Quanto mais próximo do grego primitivo, e o Haroldo fala isso também, mais você consegue, mais fácil você consegue linkar com a doutrina dos espíritos. Esse trabalho de voltar, né, ao léxico, né, esse E, trabalho de garimpagem lexical, né, é só no intuito de... E eu falo para vocês categoricamente, sem nenhum medo de errar,
Esse exercício, né, e o Eduardo falou bem, é extremamente difícil, por isso que não é sempre que eu faço, né? Ele leva a gente muito próximo de ler o versículo e falar: isso aqui encaixa na doutrina dos Espíritos, é isso, né? Perfeito. Nossa, foi ótimo. E aí, pessoal, o que que vocês acharam? Tranquilo? Semana que vem a gente vai continuar. A gente vai, na semana que vem, ir para os próximos versículos. Eu vou fazer um convite pessoal para Márcia, semana que vem, trabalhar um pouco mais. Eu queria ouvir um pouco mais ela falando. Eu gosto muito da forma como ela coloca. Ela tem uma expressão mais carinhosa do que a minha. A minha forma de falar, às vezes, ela é um pouco mais. Falta um pouco de sensibilidade, né? Às vezes eu não tenho tanta sensibilidade. E, por incrível que pareça, eu gosto muito do Viela porque ela tem mais sensibilidade, ela traz as coisas com uma sensibilidade mais ampla. Eu acho bonito. Eu acho interessante a gente ouvir. Lógico que eu vou estar ajudando, né? Óbvio, né? Mas eu queria agradecer. Agradecer muito pela oportunidade de a gente estar aqui reunido e de a gente poder ver tantas vertentes importantes de um trabalho, de um estudo como esse, de um trabalho de uma parábola, e queria agradecer a todos e agradecer a Deus por essa oportunidade. Queria abrir se alguém deseja fazer algum comentário final, e como a gente está em cima do nosso horário, pedir se alguém pode fazer para nós a prece de encerramento. Pessoal, hoje está meio devagarzinho, tá meio... eu faço a prece de encerramento. Deixa aí. Obrigado. Então, vamos levar o pensamento ao Pai, agradecer por essa oportunidade tão grande, tão boa, tão preciosa, tão produtiva, para que Ele possa nos ajudar a fazer o principal, que é colocá-las em prática. Pedimos à espiritualidade maior que esteja presente conosco, sempre, auxiliando nessa tarefa, que para nós ainda é difícil e complicada. Que a graça do nosso Pai Celestial se estenda a toda a humanidade, a todos os irmãos encarnados e desencarnados, para que possamos, nessa única comunhão, atingir o objetivo ao qual nos foi proposto, que é a busca da nossa evolução e também a nossa felicidade. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça em nós. Assim seja. Graças a Deus. Gente, uma boa semana, uma boa quinzena para todos.